Olha, eu quero que vocês prestem bem atenção a essa fotografia aqui, ó. Essa aqui. Esse aqui é um posto de gasolina na zona sul de Porto Alegre. Esse carro aí é meu. Essa foto aí é de janeiro de 2005, primeiro ano do governo Fogaça em Porto Alegre. Para quem não sabe, o prefeito José Fogaça, que é atual deputado federal do PMDB do Rio Grande do Sul, ele foi eleito em 2004 contra o falcão do PT, Raul Ponte, e destronou 16 anos de governo do PT em Porto Alegre, né? Eles deixaram uma herança maldita, os 4 prefeitos do PT. Quando o prefeito José Fogaça ingressou no Paço Municipal, eu pedi para ele para acompanhá-lo. E ele perguntou: ah, mas o que você quer? Eu quero dar uma olhada para ver como é que essa petezada deixou a prefeitura. Depois eu visitei uma por uma todas as secretarias municipais e todos os órgãos mais importantes da administração municipal. E acabei produzindo essa reportagem aqui, esse livro de história contemporânea chamado Herança Maldita, os 16 anos do PT em Porto Alegre. Eu ainda tenho exemplares à venda. Aliás, estou fazendo uma propaganda desse livro aqui no meu site www.polibiobraga.com.br. Quem quiser adquirir, vai ali. Ou manda um e-mail para polibioadolfobraga@gmail.com.br. Bom, vamos voltar à fotografia. Está aqui então, né? Olha essa fotografia aqui, ó. Esse posto de gasolina. O que é importante esse posto de gasolina aqui? É que ao lado desse posto de gasolina ficava a Defesa Civil de Porto Alegre. Nos últimos meses do governo, já sabendo que iam perder as eleições, iam sair do governo, o pessoal da Defesa Civil não consertava mais nada. E não consertou sequer o banheiro da Defesa Civil. E o pessoal era obrigado a recorrer ao posto de gasolina ali para poder usar os sanitários do posto de gasolina. Isso aqui, para mim, é um dos exemplos mais definitivos sobre a má gestão do PT em Porto Alegre, né? Eles deixaram assim uma herança maldita em Porto Alegre. Tenho várias fotografias, eu mesmo bati essas fotografias. Naquela época não tinha um iPhone, eu não pude fazer coisa melhor do que isso aí. Mas eu entrava lá e batia as fotografias. Tem coisas assim incríveis, né? Essa fotografia aqui, por exemplo, ó, vocês vejam aqui, esse aqui é um guarda municipal da época. Eu até brinquei na época, botei no livro ali, guarda com sapatos de bailarino. De sapato de bailarino porque o solado do sapato era de couro. Ora, bastava o guarda dar uma corridinha que já escorregava e caía, né? Porque sapato desses comum aí, social, de dançar, né? De dançarino. Essa outra foto aqui também é exemplar, parecida com aquela da Defesa Civil. Olha aqui, ó. Esse aqui é o escritório do diretor-geral do Departamento de Esgotos Pluviais de Porto Alegre. É a sala do diretor, era a sala do diretor. Deu uma chuvarada como essa de sexta-feira aqui em Porto Alegre, e choveu bastante lá, e destelhou o prédio onde estava localizada a sala do diretor do DEP, e o pessoal do PT não se deu o trabalho de arrumar, não. Pegou, botou um moirão no meio da sala para escorar o teto para não cair na cabeça do diretor. Enfim, tem coisas assim notáveis aqui, as bombas das estações de bombeamento para impedir inundações em Porto Alegre. Das 16, 15 estavam estragadas, foram entregues estragadas. Está aqui, ó, esse livro aqui. Mas eu quero falar mais mesmo sobre esse caso da Defesa Civil, porque na época eu critiquei muito aqui nesse livro, inclusive, a falta de qualquer tipo de plano de prevenção ou de plano de contingência para atingir depois que ocorresse qualquer tipo de desastre. Um grande incêndio, incêndios de grandes proporções, um tipo furacão como esse de sexta-feira em Porto Alegre, você não tinha plano de prevenção e não tinha plano de contingência também. E eu critiquei muito aqui na época, no livro eu falo nisso aí. Acabei tomando até 2 processos, um civil e um criminal, por parte do responsável pela Defesa Civil no governo Tarso Genro ali, na época. Ganhei os 2, primeira e segunda, terceira instância aí, né? Não deu nem para porque eu provei que era verdade, porque não tinha. Eles até tentaram apresentar um plano de contingência lá, que era um rascunho de 3 ou 4 páginas lá, que não era plano de contingência nem aqui nem na China. Bom, por que isso é importante? Porque isso é importante por isso tudo que está acontecendo em Porto Alegre. Que quem não mora em Porto Alegre
não sabe o que aconteceu nesse final de semana aqui, pelo menos nas suas devidas proporções. Nós tivemos um desastre ocasionado por uma espécie de furacão, ventos de até 150 km por hora nos bairros mais próximos do Lago Guaíba, que é ali o Menino Deus e a Praia de Belas. Ali, inclusive, tem um parque belíssimo, o Parque Marinha do Brasil, 30% das árvores foram abaixo. Aliás, você precisa saber o seguinte: Porto Alegre tem 1.300.000 habitantes e 1.300.000 árvores. Claro que, olha, só a Secretaria do Meio Ambiente tem 20.000 reclamações de moradores que pediram para a SMAN ir até lá e verificar se aquelas árvores não iam cair. Caíram todas. Eles não foram nunca lá. Então, na verdade, Porto Alegre não tem um plano de prevenção, não apenas em relação a isso aí. A manutenção, quer ter 1.300.000 árvores, quer ter a rua mais bela e arborizada do Brasil, a Gonçalo de Carvalho, muito que bem. Agora, tem que ter fiscal e gente para poder cuidar disso aí, não é? Para não acontecer o que aconteceu, inclusive com esse furacão aqui de sexta-feira em Porto Alegre. E a cidade, a capital, continua agora, estou falando segunda-feira, são 5 horas da tarde, continua em grande parte. Eu passei há pouco por várias ruas aqui de Porto Alegre, as árvores continuam no meio da rua, o pessoal está lá com machado, com serra. Eu não vi motosserra. O prefeito interino de Porto Alegre, o Sebastião Melo, disse que vai comprar 30 motosserras. Eu recebi informações de que a prefeitura tem 5 delas e 2 estão estragadas. Ora, se tivesse um plano de contingência, não precisava agora no terceiro dia, sem energia elétrica, sem água, sem internet, sem telefone, sem celular, não precisava agora no terceiro dia se lembrar de que precisa comprar 30 motosserras. Porque para cortar a árvore, senhores, ao que se saiba, o meio mais eficaz e eficiente é usar uma motosserra. Parece que a prefeitura de Porto Alegre não descobriu isso aí. Bom, e o prefeito de Porto Alegre, no meio dessa barafunda toda, está onde? Está em Nova York. Está fazendo compras lá na Big Apple, né? Diz que não vai voltar em Porto Alegre agora, porque não vê necessidade, que o vice-prefeito está levando a contento. Tá sim, o vice-prefeito Sebastião Melo até está levando a contento. E não vai fazer mais do que está fazendo, que é pouco, porque isso é uma desordem mesmo. Nós não temos plano de prevenção em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, não tem plano de contingência em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Podíamos ter há muito tempo um plano de prevenção, um plano de contingência, não tem. Então as coisas são feitas assim ao sabor dos acontecimentos e a população que se lixe. No frigir dos ovos ainda, só para completar, o prefeito e o governador foram para a rádio, para a televisão, para o jornal, dizer: paciência, meu povo, paciência, meu povo. Pô, olha, de paciência é o que nós menos precisamos. Todos nós temos muita pressa. Pressa, em primeiro lugar, para botar para fora esse governo corrupto federal. Pressa para fazer com que o governo do Estado saia dessa lentidão em que se encontra. E pressa para que a Prefeitura de Porto Alegre faça de uma vez por todas um plano de prevenção e um plano de contingência. E não venha num novo desastre, e outros virão, com essa história de que nós devemos ter paciência aí. Por favor, senhores, né? Não se dê o trabalho de remover 1.500 árvores caídas no meio da rua na base da lenha, né? Na base do machado, porque assim não vai dar não. Hein? Eu volto amanhã.